Capítulo 791, Refinando a pílula de refinamento do vazio de 5 cores. Do Koan Revisão. Cids Padrim. A gola da roupa de Xiao era originalmente muito alta. Ao tirá-la, o tecido roxo escuro mostrou uma leve silhueta em sua pele branca e pura. Sob a luz oscilante e fraca das velas, seu corpo voluptuoso era como um jade mulim liso. Parecia excepcionalmente macia e bonita. Depois de desatar a primeira fivela, Xiao parecia ter encontrado coragem. Ela então continuou com a segunda e a terceira fivela quando ela mordeu os lábios macios e disse: Senhor Lin, eu sei que você tem o olhar e a apreciação do príncipe herdeiro. Eu sou apenas a chefe de uma pequena companhia comercial. Eu nem sequer realizei a cerimônia de sucessão ainda. Não há nada que eu possa trazer que possa conquistá-lo novamente, exceto pelo meu corpo virgem e puro. Ainda assim, embora eu saiba que não sou o suficiente, não tenho mais nada para lhe oferecer. Xiao fechou os olhos, seus longos cílios tremiam na luz. 2 gotas de lágrimas cristalinas caíram silenciosamente dos cantos de seus olhos. Lin Ming nunca pensou que tal mudança repentina ocorreria. Ele não pôde evitar suspirar em seu coração. Estas eram as regras cruéis e insensíveis do mundo. Em face do poder absoluto, não havia piedade ou simpatia. Para sobreviver, era preciso pagar um preço alto o suficiente. Mesmo a requintada e bela Tianji Xiao, uma bela mulher que poderia causar a queda de nações e tinha recursos quase infinitos, até mesmo ela não podia fazer nada além de inclinar a cabeça diante de um poder mais forte. Caso contrário, ela só poderia esperar por sua própria destruição. Essa era a tristeza dos fracos. Essa era sua situação sem fim. Lin Ming balançou a cabeça e disse: Senhorita Tianji, você não precisa fazer isso e se machucar. Estou completamente disposta. Comparado com a fundação do clã da minha família, qual é o valor do meu corpo? Muito menos comparando ao Sr. Lin, que é um talento escolhido pelos céus. Quanto a mim, sou apenas uma ninguém. Meu único medo é que Sr. Lin despreze minha aparência comum. Enquanto falava, ela baixou o véu, revelando uma aparência tão suave e gloriosa quanto a lua brilhante. Sua blusa roxa também caiu, deslizando pelos seus ombros fragrantes e pelos seios arrebatadores. Ela sentiu um vento frio passar por seu corpo. Após isso, o seu rosto originalmente pálido ficou vermelho. Na verdade, ela não teria afastado Lin Ming mesmo que ele a desejasse. Se não fosse por ele, ela já teria sido sequestrada por zumbi, vivendo uma vida onde ela não poderia sequer morrer quando quisesse. Senhorita Tianji, não ficarei na companhia comercial dos artesãos celestiais. Você não precisa mais me perguntar. Uma recusa simples e sucinta. Xiao congelou onde ela estava. Lin Ming se levantou e soltou um longo suspiro. Se ele permanecesse na companhia comercial dos artesãos celestiais, ele estava condenado a procurar asilo debaixo do reino divino das 9 fornalhas. Caso contrário, ele nunca iria superar os perigos do reino divino de Azura. Além disso, se Yang Yun realmente limpasse e anexasse as companhias comerciais e as outras grandes organizações financeiras do reino divino das 9 fornalhas, deixando apenas a companhia comercial dos artesãos celestiais, então isso era o mesmo que Lin Ming dever a Yang Yun um grande favor. 1 e 2, Lin Ming lentamente se enredaria nos assuntos do reino divino das 9 fornalhas. Neste momento, seria igual a ter se juntado a eles. Poderia haver mais de uma dúzia de potências do nível dos imperadores inigualáveis no reino divino das 9 fornalhas e Lin Ming tinha nele a forno de fusão universal celestial e a chama da estrela abrasadora. Estes eram tesouros que os alquimistas do reino mar divino enlouqueceriam de ciúmes. A única escolha seria que ele não usasse esses tesouros. De outra forma, uma vez que ele fosse descoberto por aqueles velhos artistas marciais com percepções incomparavelmente sensíveis, seu destino poderia até ser pior do que cair nas mãos do reino divino de Azura. Quando ele olhou para a bela Xiao, ele tinha uma suspeita flutuando em sua mente. Quando Yang Yun me convidou, ele também convidou Xiao. Ele já havia planejado que tudo isso acontecesse? Embora esses tipos de métodos deixassem Lin Ming muito infeliz, a verdade era que a guarda das 9 fornalhas só mostrará as provas para Xiao.
Ninguém a forçou a procurar ajuda a Li Ming, como se nada do que tivesse acontecido envolvesse Yang Yun. Mesmo Li Ming não podia ter certeza se estava ou não envolvido. Além disso, ninguém o forçou a prometer nada a Xiao Xiao. Escolher entre uma beldade e partir era apenas dele. Por quê? Xiao Xiao caiu no chão exaurida, sua voz estava trêmula. Juntando-se ao reino divino das 9 fornalhas, Li Ming teria recursos, a confiança e apreciação do príncipe herdeiro, o asilo do reino divino e muito mais. Esta era uma oportunidade enorme que os outros não podiam sequer sonhar. Li Ming não tinha a intenção de revelar seus pensamentos de que, de alguma forma, Yang Yun havia planejado isso. Independentemente disso, por causa dos muitos segredos em seu corpo, ele não pretendia se envolver na próxima tempestade. Ao ver a aparência miserável de Xiao Xiao, ele finalmente não aguentou mais. Suspirou e disse: Senhorita Tianji, embora eu não possa concordar com seu pedido, posso deixar uma carta aqui para você. Quanto à Sua Alteza, o príncipe herdeiro, não posso dizer se ele valorizará ou não minhas palavras. Li Ming estava autoconsciente de seu próprio status e força. Embora se possa dizer que ele tem um potencial sem fim, sua força ainda estava longe de alcançar o pico do continente da queda do céu. Se ele pudesse se classificar no topo do mandato do céu, talvez pudesse pedir um favor. Mas, por enquanto, não seria fácil fazê-lo. Quanto a deixar uma carta endereçada para trás, seu principal conteúdo seria agradecer a Yang Yun por sua hospitalidade graciosa e ao mesmo tempo mencionar vagamente Xiao Xiao. Se Yang Yun concordasse, isso seria considerado como se Li Ming devesse um favor a Yang Yun. Obrigada, muito obrigada Sr. Lin. Xiao Xiao fez outra reverência. Ela já estava mais do que satisfeita com esse resultado. Ela esperou por Li Ming, seus dedos pressionados contra a faixa roxa da barriga ao redor de sua cintura, ainda não se movendo para colocar suas roupas de volta. Li Ming olhou para a nervosa Xiao Xiao, que estava sobrecarregada pela ansiedade. Então, ele sorriu e disse: Senhorita Tianji, por favor, coloque algumas roupas. Apesar de você ser realmente linda, eu já tenho esposa e ainda por cima 2. Li Ming não pôde deixar de reconhecer que ele estava atraído pelo corpo de Xiao Xiao. Mesmo que sua vontade fosse firme, ele inevitavelmente sentiu o fogo da luxúria se agitar dentro dele. Mas não só ele tinha Mu Qianyu, mas o mais importante, ele também tinha Qin Shi Xuan, com quem ele não tinha tido nem mesmo uma cerimônia de casamento ou levado para a câmara nupcial. Se ele tivesse relações sexuais com outra garota antes de completar seu casamento com Qin Shi Xuan, então isso não seria diferente de traí-la. Xiao Xiao ficou vermelha e se vestiu apressadamente. Ela sentiu algo em seu coração, mas não conseguia identificar o que era. Embora ela tivesse tomado sua decisão no momento em que estava nervosa e não totalmente disposta, ela ainda havia firmado sua determinação. Para que tudo terminasse assim de repente, ela não pôde deixar de sentir uma inexplicável sensação de fracasso. Depois de esperar que Xiao Xiao se vestisse, Li Ming pegou uma pena e um pouco de papel e começou a escrever uma carta para Yang Yun. Isso também podia ser considerado sua despedida antes da partida. 3 dias depois, à noite, dentro do reino divino das 9 fornalhas, numa cordilheira que ficava perto do Mar dos Milagres, um jovem de máscara verde pousou no chão como um fantasma. Este jovem que usava uma máscara de Jade Muling era Li Ming. Uma máscara de Jade Muling poderia bloquear até mesmo a percepção de um ancião supremo do reino Mar Divino. Poderia ser chamado o método mais formidável e ainda mais simples para esconder a identidade de alguém. A razão pela qual ele se atreveu a andar dentro do reino divino das 9 fornalhas dependia dessa máscara de Jade Muling. Além disso, estas eram as terras do reino divino das 9 fornalhas. Mesmo que o reino divino de Azura pretendesse caçá-lo, eles não o fariam descaradamente e flagrantemente aqui. Ainda assim, ele permaneceu tão cuidadoso e seguro quanto pôde. Depois de deixar o palácio do príncipe herdeiro, ele andou por várias matrizes de transmissão diferentes e também mudou de rota várias vezes antes de chegar a essa cordilheira quase inacessível e remota. A energia de origem do céu e da terra aqui era estéril ao ponto de quase não existir.
Sem recursos aqui, os artistas marciais não procurariam este lugar também. Bang! Com um golpe de sua lança, sua lâmina afiada perfurou o lado da montanha como uma faca cortando o tofu, abrindo imediatamente uma caverna de 200 pés de profundidade. Li Ming arrumou a caverna, reorganizando um pouco a disposição e, em seguida, instalou várias formações de matriz para camuflagem e alarme em torno da entrada. Só então ele entrou completamente. Todas essas formações de matrizes tinha pó de jade Muling adicionado a elas. Elas eram excelentes em isolar energia. Ele cortou várias outras câmaras nesta caverna e arrumou a matriz dos 8 dragões de jade iluminados na maior câmara. Com a ajuda de Mugwang e além de suas memórias sobre formação de matrizes, embora ele não pudesse reproduzir o poder completo da matriz dos 8 dragões de jade iluminados no Palácio Imperial do Deus Demônio, ele ainda poderia utilizar de 30 a 40% da força dela. Então, Li Ming acenou com a mão e um pequeno forno de bronze vermelho e dourado voou para fora dele, girando no ar. Ele subiu no ar, girando e crescendo até que se tornou um forno com várias dezenas de pés de altura com uma luz dourada brilhando dentro dele. Chamas brilhantes queimavam por toda a superfície. Este era o forno de fusão universal celestial. Por razões de segurança, esse esconderijo que ele escolheu tinha uma energia de origem do céu e da terra extremamente pobre. Ele não tinha escolha senão preencher todos os cantos da sala com um grande número de pedras de essência espiritual e pedras de verdadeira essência de nível alto. Por um tempo, a câmara inteira estava cheia de uma energia de origem do atributo fogo. A matriz dos 8 dragões de jade iluminados lançou nuvens vermelhas e o forno de fusão universal celestial brilhou como uma cor carmim ainda mais brilhante. A alquimia era um processo extremamente tedioso e complicado. Além disso, ele estudara apenas alquimia por menos de um ano. Mesmo tendo herdado as experiências e conhecimentos completos do alquimista do reino dos deuses e usado até a metade de todos os preciosos materiais medicinais que ele obteve do palácio do misterioso Yingao e dos jardins medicinais da região demoníaca do Mar do Sul, ele ainda não se achava qualificado o suficiente para ter absoluta confiança de que ele poderia refinar com sucesso ou até mesmo controlar uma pílula de alto nível, como a pílula de refinamento do vazio de 5 cores. Ele estimou que ele precisaria praticar alquimia por mais 1 ou 2 anos, se quisesse aumentar suas chances de refinar com sucesso a pílula de refinamento do vazio de 5 cores para 70 a 80%. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de esperar por tanto tempo. Sua única chance era usar a éter de jade Muling e aumentar a chance de sucesso. Embora este método fosse extremamente desperdiçador, o tempo era o bem mais precioso para ele. Ele não começou imediatamente a refinar o pílula de refinamento do vazio de 5 cores. Primeiro, ele refinou algumas pílulas comuns. Isso foi para se familiarizar com as técnicas novamente e também para pré-aquecer o forno de fusão universal celestial. Isso proporcionaria as melhores condições para o refino. Este forno de fusão universal celestial também foi uma das principais razões pelas quais Li Ming se atreveu a refinar a pílula de refinamento do vazio de 5 cores. Como um artefato de grau quase santo, o forno de fusão universal celestial poderia aumentar as chances de refinar com sucesso a pílula em 20 a 30%. Depois de preparar 3 pílulas no forno, Li Ming retirou todos os materiais necessários para refinar a pílula de refinamento do vazio de 5 cores do anel espacial. Ele então ativou a matriz dos 8 dragões de jade iluminados, e com o estalar de dedos, um punhado da chama da estrela abrasadora voou para o forno de fusão universal celestial. A chama da estrela abrasadora era uma recompensa que ele adquiriu da cidade secular da Fênix. Era considerada uma boa essência da chama mesmo dentro do reino dos deuses, e seus efeitos para a alquimia eram naturalmente surpreendentes. Não era algo que os alquimistas do continente da queda do céu e suas essências da chama de grau terra pudessem comparar. É claro que, embora uma essência da chama de grau superior fosse mais útil e eficaz para a alquimia, a premissa de tudo isso era que era possível controlá-la. Caso contrário, se as flutuações de energia da essência da chama fossem muito fortes, seria fácil queimar os materiais alquímicos até transformá-los em cinzas.
Mas isso não foi um problema para Lin Ming. Com a semente do deus Erejé, bem como sua compreensão extremamente elevada do conceito do fogo, ele podia controlar a chama da estrela abrasadora com absoluta precisão. Foi com todas essas razões combinadas que Lin Ming se atreveu a refinar a pílula de refinamento do vazio de 5 cores. Com uma batida de mãos, as pedras de violeteira foi o primeiro material a voar para o forno de fusão universal celestial. Lin Ming então adicionou o conceito do calor abrasador e um toque do conceito da aniquilação à chama da estrela abrasadora. Nesse ponto, com a assistência do matriz dos 8 dragões de jade iluminados, levou-se apenas mais alguns tempos de respiração antes que as pedras de violeteira duras e resistentes ao fogo começassem a queimar e a derreter. Esta era uma velocidade que um alquimista geral não podia esperar acompanhar. Em seguida foi a erva espinodragó. A erva espinodragó era diferente das pedras de violeteira, que são resistentes ao fogo. Se o calor fosse mesmo um traço demais, a erva espinodragó seria queimada até virar nada. Lin Ming controlou a essência da chama e insistiu para ela enfraquecer. O totem dourado gravado na semente do deus Erejé começou a brilhar com uma luz cintilante. Debaixo da chama constante, a erva espinodragó se transformou em gotículas verdes. Sob o controle de Lin Ming, os dois líquidos diferentes se fundiram, tornando-se um só líquido cristalino.